Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Eu estou vendo que já tem gente entrando aqui. Então, bem-vindas e bem-vindos ao canal Na Esquina. Hoje, começando aqui com uma transmissão pelo Facebook, a nossa primeira tentativa. Eu acho que vai dar certo, porque a gente não tinha conseguido ainda uma ferramenta que não conseguisse colocar todo mundo ao mesmo tempo. Estamos aí todos ao mesmo tempo. Então, hoje o nosso bate-papo é com a jornalista Silvia Medeiros, a importância do jornalismo em tempo de crise. A Silvia, ela é jornalista, eu acho que está aqui na nossa descrição do vídeo aqui, mas enfim, ela é jornalista, uma jornalista militante, atua hoje como assessora de imprensa do sindicato, do Sintrazem, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Florianópolis, e é da direção estadual do Partido dos Trabalhadores aqui em Santa Catarina. Bem-vinda, Silvia, já vamos começar contigo daqui a pouquinho. Também a gente está aqui com o Josias Rodrigues, que é esse cidadão do meio ali, que está aparecendo no meio, bonitão de preto, e o rapaz de cabelos lindos e soltos, o nosso companheiro Tite, o Luiz Carlos, que está aí, que está com o áudio desligado, porque está dando retorno, mas daqui a pouco a gente vai abrir o áudio e vamos ver se a gente consegue todo mundo. Então é o seguinte, pessoal, a gente está em quarentena, estamos em isolamento social, a gente sabe que isso é necessário, a gente sabe que isso é importante, a gente está com várias questões para discutir, a gente pode discutir isso hoje também, com vários casos que têm aparecido na imprensa, e isso é importante, a presença da Silvia é importante para a gente fazer esse debate com relação a exatamente essa questão da informação, do acesso à informação. Hoje a gente tem algumas coisas que aconteceram, saiu uma notícia do Intercept Brasil. Eu acho que é importante que a gente converse sobre isso hoje, tem relação com o que tem acontecido aqui em Santa Catarina, e eu acho que vai ser uma bomba, mas vamos ver o que vai acontecer. Bem, a gente sabe que, como eu ia dizendo, a gente sabe que a gente está em isolamento, quarentena, então a gente vai ter sons de casa para escutar também, né? Vamos ter filhos falando ao mesmo tempo que a gente está, filhas e filhos falando ao mesmo tempo que a gente está conversando, e vamos estar aqui tentar levar um bate-papo como se a gente estivesse sentado em casa conversando na cozinha. É o que vai dar para fazer. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Silvia, suas apresentações, vou te colocar aqui na tela, vou ligar teu áudio. Seja bem-vinda. E aí, boa noite a todos e todas. É um prazer enorme estar conversando com vocês, aí a gente trancada no confinamento, enfim, conseguir conversar com os companheiros do estado todo, é um prazer enorme. Como vocês podem perceber, eu estou aqui na minha casa também, posso ter algumas interferências do pequeno Emanuel, que consegui controlá-lo, deixar ele sob o efeito da grande tela, né? Está lá sendo controlado pela televisão, mas ele pode vir fazer algumas visitas esporádicas aqui para a gente também interagir, ele também está vendo vocês aí acompanhando a gente. Eu também pensei, tem um costume agora, a gente acaba conhecendo a Casa dos Jornalistas, e a gente também, não sei vocês, mas a gente acaba reparando todo o contexto que também está junto na casa deles, né? Eu olho o quadro, eu olho a mesa, eu olho todo o contexto, até para a gente ter uma ideia do quão conservador, como é essa pessoa. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui propositalmente um cenário pensado para mostrar esse nosso posicionamento e que a gente não está falando com uma jornalista imparcial, mas uma jornalista pautada, sim, com uma posição frente à classe trabalhadora, e é esse o caminho que eu escolhi durante esse meu trajeto aí de carreira. É isso, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu estou em casa, estou entre companheiros e companheiras e entre conterrâneos, né? Já estou vendo ali que uma galera já está chegando, é o povo lá do Oeste, em grande peso, temos a Jússia, temos a Adri, temos o Fernando Henrique, o Matheus, a Dalva, temos uma galera já que já está chegando para interagir com a gente. Então é isso, vamos conversando ao longo do tempo. É isso aí, pessoal. Então, assim, acho que vamos conversar um pouco, o Josias dá um alô aí pro pessoal, o Tite caiu, acho, da transmissão por um tempo, mas a gente vai chamar, então, o Josias para dar um alô pro pessoal aí. Fala aí, Josias. Olá, povo. Primeiramente, uma boa noite a todos vocês, né? Uma boa noite aí para os nossos companheirados que estão aí assistindo a gente, Fernanda, Adriana, a Priscila, a Dalvana, o Jean, todo mundo tá aí, né, assistindo aí.
eu tenho certeza que hoje esse programa vai bombar, né? Assim como sexta-feira nós fizemos um programa meio às pressas para falar sobre a conjuntura e foi muito bom, esse programa de hoje não vai ser diferente, né? A gente vai estar falando aí sobre um tema muito bem, ainda mais nesse tempo, né, de hoje, que a gente sabe que a mídia tem um lado, né? Eles têm um lado, e a gente precisa combater esse lado sombrio da imprensa marrom, né? E cumprimentando também a companheira Silvinha, que atendeu o nosso convite aí, né? Que bom que você está aí, Silvinha. Eu que agradeço aí a oportunidade de conversar com vocês. Estamos em casa, literalmente. Vamos passar então agora para o Tite, para dar uma boa noite para o pessoal que está aí nos assistindo. Só falando sobre cenário, o quadro do Dan ainda está torto, tá? Não é torto, cara. Isso aqui é o ângulo da lente, que na verdade ele está retinho, ó. Se vocês pegarem aqui, ó, ele tá... Aí, agora. O ângulo da lente, ele acaba fazendo esse efeito que fica parecendo torto. Tá? É que eu tenho um pouco de toque, tá? Então... Vou passar agora então para o Tite dar uma boa noite, pessoal. Então, boa noite a todo mundo que está assistindo, né? Não sei se alguém reparou, eu acabei apertando no botão errado e momentaneamente saí da live, mas enfim. Boa noite a todo mundo que está assistindo, é muito legal estar mais uma vez numa transmissão aqui, numa nova plataforma, num novo jeito, né, bem mais interativo, e agradeço a disponibilidade da companheira Silvinha, né, uma grande lutadora, jornalista, o que vem de encontro, né, com a proposta do nosso canal, que é levar informações que não se encontram na grande mídia, né, que a gente precisa, né, dessas ferramentas para a classe trabalhadora, a gente precisa desses espaços nas redes, né, para dialogar e fazer essa disputa com a extrema-direita, né? Então, estou muito feliz de estar participando e saúdo aqui a companheira Silvinha, um privilégio estar nessa live com ela. É isso aí, pessoal. Então, é o seguinte, eu acho que podemos já começar o nosso bate-papo. Eu vou deixar num formato de tela aqui que as 4 pessoas apareçam ao mesmo tempo, para que a gente possa interagir melhor, tá? Vou tentar fazer assim, desse jeito que tá, porque daí assim a gente consegue se ver e conversar. Eu acho que, não sei se Silvio, se quer começar já falando sobre alguma coisa mais genérica, ou se a gente já pode, de repente, entrar, acho que no assunto do dia, com relação à imprensa e coronavírus, aqui no estado, que eu acho que é o que aconteceu hoje de aparecer no Intercept Brasil sobre a questão dos respiradores, a compra dos respiradores, que se não é um escândalo ainda, vai se tornar um escândalo, vai se tornar uma bomba. Porque, do meu ponto de vista, o que está acontecendo é um superfaturamento. Esse superfaturamento está baseado ou numa falta de gestão competente do governo do Estado, que não soube administrar uma compra emergencial, ou existe fraude dentro desse processo. O Intercept, a gente conhece, eu acho que o Intercept traz essa discussão de uma forma bem interessante, a questão do acesso à informação. A gente sabe tudo o que aconteceu com o Intercept. Então, eu acho que seria importante que a gente pudesse falar disso, tá? Juntando todo esse assunto que você vai discutir com a gente hoje aqui. Então, eu acho que depois é interessante até vocês compartilharem na página o link da matéria, não sei se está compartilhado, se teve acesso a todas as pessoas, essa notícia que saiu hoje, logo depois do meio-dia. Essa notícia ela foi feita por um grande jornalista, 2 grandes jornalistas catarinenses, mas tem um deles que é muito próximo mais das pautas dos movimentos, que é o Fábio Bispo. O Fábio Bispo tem feito seguidas matérias com esse viés de denúncia e de investigação. E o que ele traz hoje no Intercept, que é um canal alternativo, vamos dizer assim, de comunicação, é mais uma denúncia grave sobre os desmandos do governo Moisés. Para a gente entender, o governador Moisés foi eleito dentro daquela onda, para quem não é do Estado e está nos acompanhando, que acho que temos muitas pessoas fora do Estado, ele foi eleito junto com aquela onda 17,
ele tinha um número baixíssimo dentro das pesquisas, era 1%, 2% que ele tinha, e foi levado junto na onda 17, ele foi eleito pelo partido do PSL, é um bombeiro militar aí que está à frente do governo. Quando ele assume, monta a sua equipe, a gente espera o pior aqui no nosso estado, né? Sendo comandado pelo Bolsonaro e, em seguida, no nosso estado, sendo comandado pelo Carlos Moisés. Só que no montar a equipe, ele já começou a tirar os bolsonaristas mais radicais do governo e começou a ameaçar um diálogo com outras pessoas. Mas, como a gente conhece muito bem o ambiente da política, ele tentou fazer o discurso do apolítico, mas trouxe para dentro do governo pessoas que já tinham envolvimento em várias camadas políticas. Até hoje, vários comentaristas políticos falam se ele tem envolvimento ou não, se o MDB está dentro do governo ou não, tem várias e várias negociações. Mas eu passo todo esse cenário para falar sobre essa matéria que saiu hoje a nível nacional. É uma denúncia gravíssima, foi o governo, ele contratou respiradores. Daí tem a matéria apresenta de forma mais detalhada, mas ele tem todo um problema já no período de contratação, foi uma contratação que aconteceu em 5 horas, de respiradores que eram ponta de linha, e até o Fábio Bispo usa na matéria, muito bem colocado, é como se você estivesse comprando um Audi, mas na hora que você foi receber, você recebeu um Gol básico. Então, ele usa muito essa comparação, porque daí o governo do estado fez toda essa compra, eles batem o endereço, coisa que é simples de fazer, que a gente já fez uma denúncia nossa no sindicato também, conferimos o endereço, ele conferiu o endereço da empresa, dá uma fachada feita em Photoshop, e ele começa a investigação e vê que algumas coisas não estão fechando. E nesse não fechando, a empresa acaba que fala que não tem mais para fornecer aquele respirador que ela tinha vendido, no caso, ela não tem mais o Audi para fornecer, ela vai fornecer o Gol. O problema é que o governo do estado já tinha pago pelo Audi e vai receber somente o Gol. E o prazo de entrega desses respiradores também saiu do limite, era até uma data, postergou e agora está só para junho. E a gente sabe que quem quer respirar não tem muito o que esperar. E se o governo pagou, ele já deveria ter recebido. Então, é todo um emaranhado, é todo um problema que é levantado a nível nacional relacionado a esta compra. Mas eu remeti a fazer uma análise de todo o governo Moisés, porque tem várias e várias denúncias que estão surgindo mais agora ao longo do coronavírus, que o pessoal está focado em falar, que é importantíssimo, que é o papel da imprensa também, mas a gente está deixando passar algumas coisas muito graves do governo Moisés. Ele tem denúncias que somente um colunista até agora tem dado público a isso, que são denúncias gravíssimas, que envolvem o chefe da Casa Civil, com várias e várias contratações. E essas denúncias feitas por esse site, através desse colunista, existem provas, o governador está sendo cobrado, as coletivas, que não está mais tendo a presença dos jornalistas, são enviadas perguntas, né? Eles não está respondendo, ele optou por se calar e por não responder quais são as ligações do secretário-chefe da Casa Civil com determinadas contratações do governo. Então, eu acho que hoje o jornalismo bateu um golzão, fez um baita gol, e a gente conseguiu levar para fora e para o país inteiro mostrar, olha, tem problema grave em Santa Catarina, está passando batido, os órgãos de fiscalização também não estão fazendo o seu papel, e o jornalismo que está fazendo. Maravilha. Eu estava com o áudio cortado. Maravilha. Eu acho, assim, Silvia, é importante a gente fazer esse debate e mostrar que a gente não tem... a discussão nas mídias sociais, e aí tem uma questão do papel, o jornalista, o comunicador, a gente tem vários, como nós três aqui, nós estamos com um canal, que a gente faz debate com o pessoal, bate papo, mas ninguém aqui é jornalista. Nós somos três comunicadores, somos comunicadores em exercício, na verdade, né? Porque a gente está tentando fazer o trabalho para conversar, bater um papo, não é nosso ofício de jornalista. E é importante a gente discutir o espaço das questões das mídias populares na discussão e a gente ainda tem o campo das mídias populares como um espaço aberto de debate. A gente está aqui conversando pelo Facebook, podia estar conversando pelo Instagram, tem a questão do WhatsApp, que ainda é livre, e todos esses canais de comunicação são livres. Claro, tem a questão de como a gente acessa, quem tem acesso a ele, quem não tem acesso, mas, de qualquer forma,
é importante a gente discutir que a gente tem também os blogs, tem, como ali o Intercept, que eu coloquei aqui o link da notícia que a gente estava discutindo, tem esses espaços que muitas vezes são pouco explorados. A gente não explora muito a discussão aos pequenos blogs de muita gente que tem, a gente sabe que tem muito blog, muito canal, muito de jornalista atuante, militante, assim como você, que tem acesso às informações, que tem como discutir, e a gente acaba não usando isso, e muitas vezes a gente perde muita informação importante. Por exemplo, essa informação que você trouxe agora da questão da Casa Civil, das contratações, eu não tinha acesso, não tinha informação sobre isso. E isso é importante que a gente discuta isso. A gente tem as mídias sociais que a gente pode discutir, tem pouco alcance muitas vezes, né? Por exemplo, a gente sabe que tem um algoritmo que não nos permite que a gente consiga alcançar muita gente. E como a gente fazer para trabalhar essa questão de ter de nivelar, padronizar uma informação na esquerda, na oposição, vamos dizer assim, nos campos progressistas do país, para que a gente não fique atirando um para cada lado. Outro dia nós estávamos numa discussão de que, por exemplo, a gente tem informação que vem, que é trabalhado, conteúdo de esquerda, batalhado, garimpado, colocado, feito todo o trabalho. A gente sabe que a dificuldade que é muitas vezes ir atrás de uma matéria, ir atrás é um trabalho investigativo. A gente sabe que vocês do Sintrazen fizeram com relação às OS e às creches. Tem toda essa... É complicado, é difícil e tal, isso muitas vezes não vem ao público. E se prefere trabalhar com Veja, uma informação da Veja, uma informação da Isto É, que hoje muita gente acaba levando como, estão batendo no Bolsonaro, isso está legal, esse povo é gente boa. E tem muita gente séria que está fazendo trabalho há muito tempo e que não chega no povo. E como é que a gente faz esse trabalho de trazer, de conscientizar a nós mesmos que a gente precisa procurar nessa fonte e confiar nas fontes dos trabalhadores e trabalhadoras, de jornalistas sérios que estão do nosso lado, que estão no nosso campo de debate. Sabe que tem desde que eu entrei na faculdade, eu entrei em 2005, tem um debate muito forte sobre se o jornalismo vai acabar. Ainda mais agora com o aumento das redes sociais, sempre tem esse debate. Ainda mais agora com a questão da retirada da obrigação de ter o diploma de jornalista para você poder assinar as matérias. Ainda mais agora com o presidente que elegeu os jornalistas como seus principais inimigos. E tem feito as cenas que faz durante todo esse período que assumiu. Então, mas o jornalismo, de fato, ele vai muito além da informação e muito além do que está sendo feito pelos principais canais de informação. Porque o jornalismo, ele tem que trazer a informação e trazer de uma forma que as pessoas compreendam o impacto daquilo na sua vida. E ela tem um poder tão grande que o Pedrinho Guareschi, ele até tem um livro que fala sobre isso, que é o direito humano à comunicação. Imagina você ter o controle do que as pessoas vão saber ou não saber. A gente está vendo muito agora, durante esse período do coronavírus, que as pessoas estão tendo o direito de saber algumas coisas e não saber outras. Então, de fato, isso é um controle enorme. Muitos palestrantes falam aquela frase do Roberto Marinho, que o poder maior dele não é que ele responde que qual é o seu maior poder? Ele diz assim, não é o que eu publico, mas o que eu deixo de publicar. E isso é muito presente quando a gente percebe, a gente que é jornalista, que tem uma definição política, uma definição de defender mesmo e de posição de classe trabalhadora, a gente percebe o quanto as nossas pautas da classe trabalhadora, o quanto as pautas de denúncias de irregularidades, elas não têm espaço dentro dos grandes meios. Por uma questão óbvia de poder, por uma questão óbvia de local de classe. Então, para isso, ao longo da história, da própria comunicação, porque o jornalismo nada mais é do que um produto do capitalismo. Se a gente for pegar como que surgiu o jornalismo surgiu para divulgar as grandes empresas, os serviços, ele não surgiu para fazer a revolução. Mas como nós, classe trabalhadora, somos uma classe teimosa, a gente vai lá e transforma o jornalismo numa compreensão da sociedade. E essa compreensão
tem essa história de jornalista imparcial, por isso eu escolhi meu cenário para mostrar que nós não somos tábua rasa, jornalista tem sim uma posição de vida que é construída ao longo de sua história, e nós colocamos, óbvio que a gente tem um comprometimento ético com as nossas matérias, a gente tem que sim procurar as versões, procurar as outras opiniões, mas a gente não vem do nada, né? A gente vem dentro de uma construção e a gente coloca e faz essa opção ao longo da nossa carreira. Mas os espaços, eu falava sobre a história do jornalismo e mais virado para a história do jornalismo na classe trabalhadora, ele era muito forte em relação à construção dos sindicatos mesmo, né? Vem no período dos anarquistas, daí segue no período do movimento sindical, a produção dos folhetinhos, e isso vai seguindo ao longo da história, e a gente chega ali num período de crescimento do governo Lula, dos governos petistas, que a gente pode abrir uma outra aba e fazer um outro comentário sobre o que foi a comunicação durante esse governo, né, esses governos. Então, a gente chega naquele período, acaba que a comunicação no movimento sindical, ela tem uma pequena queda e surgem as tais mídias alternativas, mídias contra-hegemônicas, elas surgem com grande êxito, assim. Daí tem vários sites, inclusive aqui em Santa Catarina nós tivemos várias iniciativas e agora a gente vê a queda dessas mídias, a gente vê os jornalistas tentando construir outros caminhos, outras possibilidades, por N motivos, né, pela conjuntura local, pela conjuntura nacional e também pela falta de apoio, pela falta de envolvimento maior, nunca pela competência, porque se a gente pega essas nossas mídias alternativas, em sua grande maioria são profissionais extremamente capacitados, que produzem o jornalismo, dentro do que a gente defende enquanto jornalismo, que é expressar, apresentar para o pessoal essa compreensão de sociedade. Muito bom. O Josias pediu para falar alguma coisa aqui, eu vou colocar então o Josias no ar aqui. Então, pessoal, na realidade, assim, como, né, sou sindicalista, né, do Sindicato do Servidor Público do Estado, essa denúncia do governo Moisés, ela é muito grave e ela coloca em xeque várias situações, várias tentativas de, entre aspas, fortalecer a economia que o Moisés está tentando. Uma delas, inclusive, é a redução do salário dos servidores, né? Vão reduzir o salário dos servidores, em contrapartida, dizendo que os servidores também têm que sacrificar, e não é só a iniciativa privada, é o que eles querem, né? Mas em outra situação, esse mesmo governo, pega e dá 33 milhões para comprar respiradores de baixa qualidade, né, como a Silvia já bem explicou aí o que o Intercept fez. Também outras medidas, como mexendo agora, inclusive hoje, teve a sessão ao vivo hoje sobre a reforma da Previdência do servidor público do Estado, em que mais direitos vão ser tirados do servidor público, né, e vem de uma avalanche total. E aí, de repente, você vê, por outro lado, ele faz tudo isso dizendo que tem que economizar, que é prezar pela economia, porque tal, e aí tu vê, por outro lado, ele gastando com comunicação, né, e gastando com empresas que, teoricamente, inclusive essa empresa que vendeu os respiradores nunca trabalhou com esse tipo de material antes, né? O Intercept faz essa denúncia. Nunca trabalhou com esse tipo de material antes de respiradores. Eles trabalhavam com mobílias, né, para hospitais e clínicas, mas não com respiradores. Já dá desconfiado desse contrato de compra e venda. Então, assim, para mim, Silvia, o que está colocado aí é basicamente uma continuação. Para mim, o governo Colombo foi uma continuação do que foi o Luiz Henrique, e o governo Moisés está sendo uma continuação do que foi o governo Colombo. Aquela fantasia, vamos fazer uma nova política, eu tenho medo disso, sabe? Aquele negócio, vamos fazer uma nova política não é uma nova política, é o mesmo plano de governo, são as mesmas medidas, são os mesmos ataques, não somente aos servidores públicos, mas em todo o quadro
do serviço público, se você vê a educação, a saúde, né? Inclusive, abrindo uns parênteses aqui, que daqui a pouco eu acho que a gente pode puxar aqui por uma conjuntura mais local, sobre o caso aqui em Lages, né? Como está sendo, inclusive, encarado esse negócio de coronavírus aqui na cidade, né? Que não tem teste para todo mundo, a pessoa chega lá com sintomas, eles são mandados para casa, né? Aí, se piorar, a pessoa retorna. E aconteceu que hoje, inclusive, ontem faleceu uma pessoa que estava sobre vigilância, né? Não tinha feito o teste do coronavírus, faleceu aqui na cidade, essa pessoa acabou falecendo, inclusive um amigo meu, amigo de infância, ele acabou falecendo aqui, e o primeiro deram um atestado de óbito que foi um ataque cardíaco. Daqui a pouco não deixaram a família levar o corpo, a família nem viu mais ele foi sepultado, a família não teve mais contato, porque a suspeita de ser a primeira morte da cidade por coronavírus é grande. Então, assim, é um total descaso com a saúde pública. Então, é uma coisa assim, que vem lá do governo federal, se a gente for ver. Vem o presidente no descaso, fazendo descaso com o isolamento social, fazendo descaso com a preocupação das pessoas. Aí vem para o governo estadual e vem para o governo municipal, sempre a mesma linha de descaso com a epidemia mundial, né? E o que está fazendo o Brasil ficar de fora aí de várias medidas da Organização Mundial da Saúde. Então, era isso que eu queria colocar, Silvia, nessa questão principalmente do governador, que por um lado ele dá dinheiro a rodo para empresas amigas deles, né, que a gente sabe isso, inclusive foi a empresa que ele contratou sem licitação para fazer marketing, foi do marqueteiro de campanha dele, né, um amigo pessoal dele, inclusive, contratou sem fazer licitação, e esses respiradores aí também comprou gato por lebre. Então o Daniel fez uma postagem no Facebook, será muito armadorismo ou será mesmo né, que está querendo passar a mão aí em alguma coisa? Então é complicado, mas vou jogar a bola para você, Silvia. Obrigado. Então, Dan, continuando, eu vou falar rapidamente sobre essa questão do governo do estado, né? Até para vocês verem um pouco como que é a lógica da imprensa de Santa Catarina, né? A gente hoje tem, vamos dizer que o único canal de TV, vamos falando de TV, é o grupo NSC, porque o grupo Record já tomou a sua posição política e falar da classe trabalhadora ou trazer alguma denúncia vindo da classe trabalhadora não é muito bem vista por este jornal. Mas o grupo NSC, que é o que controla, que é o ex-grupo da RBS, que é o que controla, e hoje foi comprado por um dono de grupo farmacêutico aí, né, ele, que é o que controla as informações em Santa Catarina, é muito difícil também de tu furar a barreira, de tu furar a bolha e tu conseguir entregar para estes profissionais que eles façam a investigação das notícias, né? Durante o início da pandemia, a gente tinha uma denúncia da Vigilância Epidemiológica de Florianópolis sobre os tais cruzeiros, que até, inclusive, uma das pessoas que teve problema em Lages, que começou, veio desse cruzeiro. E ela tinha N denúncias, tal, ela passou para a gente, e a gente foi atrás da imprensa, dizendo, não, isso é muito além da nossa questão de jornalismo, a gente tem que passar para a imprensa divulgar isso e chamar essa galera que estava no cruzeiro para ir fazer os testes, né? A gente fez contato com a imprensa e a imprensa ficou muito provocada pela matéria, porém, eles só falam se tiver alguma fonte. E a gente sabe como que funcionam as perseguições internas, né? Então, a gente não tinha essa fonte e o jornalista não tinha nem como desempenhar também, não vamos falar só que o jornalista foi errado, mas as próprias estruturas de redação hoje não te dão mais condições de você ficar um tempo dedicado e debruçado sobre uma investigação. E isso não foi, a matéria não foi para frente e agora a gente vê cada vez mais casos sobre esse cruzeiro que contaminou várias pessoas que contaminaram aí durante todo o interior do estado. Mas sobre essa, primeiro quero agradecer a Jussi Araldi, lá de São Domingos, que está patrocinando o nosso chimarrão aqui, estamos chimarreando. Muito obrigada, Jussi. Mas falar um pouco sobre essas denúncias. Depois eu vou mandar o link também, se vocês quiserem reproduzir. É de um colunista
Marcelo Lula, é do Marcelo Lula, ele que reproduziu isso, e essa notícia ela foi para todos os veículos de comunicação, porém só ele que assumiu para divulgar. O que aconteceu dentro do governo Moisés? Acho que o Josias até falou um pouco, mas eu vou falar rapidamente. O chefe da Casa Civil, ele foi acusado naqueles hospitais de campanha. Teve uma contratação de hospitais de campanha a toque de caixa e foram descobrir que a empresa que queria fazer o hospital de campanha em Itajaí, o escritório de advocacia dessa empresa, ela é do interior de São Paulo, mas todo o escritório de advocacia é da República Biguaçu. Quem mora em Biguaçu? O chefe da Casa Civil do governador Moisés. Foram investigar um pouco mais e descobriram que este advogado essa empresa de advocacia é amigo do chefe da Casa Civil. Então, eles ganharam por 2 centavos de diferença esse processo. E até saiu muita crítica, que era um valor milionário, que em Goiás e Mato Grosso do Sul é outro valor, e esse debate está dentro da Assembleia Legislativa. Só que a gente não vê isso dentro dos canais de comunicação. E saiu uma notícia mais grave ainda. O pessoal que faz a transmissão online do governo do Estado pode ser, isso está no site, está no colunista do Marcelo Lula, palavras do Marcelo Lula, podem ser primos do chefe da Casa Civil, o Douglas Borba. Então, essas informações deveriam ser investigadas, são de interesse público, são informações sobre a nossa arrecadação, são informações importantes de a gente saber se existe algum interesse pessoal ou não nessa contratação. Mas, infelizmente, a gente não tem uma estrutura de jornalismo que faça essa investigação. Então, a gente teve esse colunista, depois eu apresento para vocês, o que eu estou apresentando já foi colocado pelos deputados, não é nenhuma bomba, mas é que a gente vai acompanhando e acaba que a grande imprensa não dá. Todos os deputados, a maioria dos deputados está questionando isso, e o Marcelo Lula deu essas 2 informações, e isso acabou não reverberando na grande mídia. Então, mostra o quanto de informação que está sufocada, e que o Douglas Borba pode não ter envolvimento nenhum? Pode, ele que tem que se responder. O Moisés pode não ter envolvimento? Pode, mas a gente precisa, enquanto catarinense, ter acesso a isso e saber, o que aconteceu? Por que essa empresa foi contratada? Então, aí a importância do jornalismo nos momentos de crise. Antes de passar para o Tite, eu queria comentar um pouco sobre isso contigo. Eu acho que é importante... Agora eu estava me lembrando, enquanto eu ia falando, eu me lembrando, quando o pessoal falando a repercussão do que tem acontecido no governo Bolsonaro, da saída do Moro e de todo esse processo, quem que tem dado hoje a linha da pauta do que tem sido discutido é a Rede Globo, e são os outros grandes canais, e não se tem ouvido o que boa parte, principalmente da esquerda, tem falado sobre esse processo. Qual é a avaliação do processo que a esquerda? A gente não escuta o que o Lula fala, ele tem falado bastante, quem tem acesso aonde ele fala, procura, mas o grande público que acessa a Rede Globo e outros canais não consegue. O próprio Haddad tem falado muita coisa, Boulos, enfim. O que aparece é, claro, o interesse em que a Rede Globo tem que aparecer. Então, vai aparecer provavelmente a discussão com relação ao governo, e a gente percebe isso muito bem. Eu não tenho assistido a Rede Globo com muita frequência, principalmente por causa da em casa, e daí tem criança e tal, não é nem por conta de militância, porque eu não estou conseguindo mesmo assistir, queria estar acompanhando mais. Mas a gente acompanha que a Rede Globo tem mostrado muito o ponto de vista que interessa a eles, que é o lado bonzinho do Moro, que o Bolsonaro hoje é o grande vilão, o lado bonzinho do Moro, porque a gente sabe que tem interesse da Rede Globo, de quem está por trás desse processo, da Rede Globo e de todos os outros, não só meios de comunicação de grande mídia, aí, mas dos outros espaços, os bancos, enfim, tem interesse no Moro como hoje o grande herói. Então a gente percebe que isso não é só na Rede Globo, é aqui também no nível estadual, então com o processo da NSC, e aqui até, como você trouxe agora a questão de Lages, com relação a esse cruzeiro e tudo que pode ter acontecido e todos esses fatos que a gente desconhece, porque a grande mídia não quer mostrar, e é o papel, então, dos jornalistas e da imprensa alternativa apresentar isso e a gente ter acesso a isso. Eu vou te pedir até que se tu puder depois me passar o link para que eu possa jogar depois, para a gente poder ter mais acesso. O Tite está pedindo para falar um pouco aqui, eu vou colocar o Tite no ar, então. O meu comentário, depois acho que a Silvinha pode discorrer mais sobre isso, né?
dessa questão dos canais de comunicação, né, que eu vejo a internet, por um lado, né, o lado bom da internet, ela democratizou, em certo momento, o acesso à informação, porque até então a informação que se tinha era a informação da grande mídia, né, era os jornais impressos, era a Veja, era a Folha de São Paulo e era Globo, Record, SBT, né, e ao mesmo tempo a internet, ela, com vários portais, não só os de esquerda, mas os de direita também. O meu medo é que esse acesso, essa democratização à informação na internet crie ilhas. Por exemplo, essas fontes, né, do Intercept. O Intercept é um veículo de comunicação identificado com a classe trabalhadora, é um veículo de comunicação identificado com o campo progressista, é um veículo de comunicação sério, de jornalistas sérios, né, jornalistas experientes, só que para além do campo progressista, né, e das pessoas que têm acesso, as outras pessoas não dão muito crédito ao que é dito, né, pelo Intercept. Por outro lado, tem portais, por exemplo, o Antagonista, né, que é um portal de direita, né, um portal de outro jornalista, né, o Diogo Mainardi também. Eu não sei se você concorda comigo, Silvia, mas a internet, ao mesmo tempo que ela te dá opções de informação, ela pode criar essas ilhas, assim, né? E, por outro lado, né, as grandes mídias claramente mostrando cada vez mais que elas realmente têm um lado, né? E também eu gostaria que você falasse um pouco, né, do acesso à informação à internet, né, que houve essa ampliação, mas que também é um terreno muito fértil para fake news, né? Como que para a gente se informar, a gente pode, enfim, confiar ou não, o que é fake news, o que não é. Nesses tempos de crise vem muita fake news de muitas coisas, ou então matérias descontextualizadas, né? Pegam matérias jornalísticas antigas e postam como se tivesse acontecendo agora, enfim, como que você vislumbra, assim, o que a gente pode fazer para pessoas terem mais acesso a essa informação que a grande mídia não quer mostrar, assim, o que a gente pode fazer para ampliar mais notícias do Intercept, do Brasil de Fato, desses portais, assim, de confiança que a gente tem acesso, mas que o grande público, né, ainda não tem, né? Enfim, por isso é o meu medo que eu falei de criar essas ilhas, né? Sim. Antes de continuar, eu quero fazer aquele papel que o Jandir faz no Prosa e Gaita, dizer que tem gente aí de todos os cantos desse estado que está nos acompanhando. Eu identifiquei alguns nomes. Temos o pessoal de Dionísio Cerqueira, temos o pessoal do Maciço do Morro da Cruz, aqui o grande companheiro Babiton, que está nos acompanhando, ai dele se não tivesse. Temos a Dalvana de Coronel Freitas, o Bruno daqui das Potecas, um bairro logo aqui do lado, mas que a gente está distante, estamos isolados, companheiro Jandir da FETRAF, a família Medeiros em peso, né, que levou essa intimação para estar presente, e também o companheiro Dirceu Dresch, grande companheiro de luta aí, que está sempre no front. Então, sabe, Titi, essa questão da internet, eu acho que a gente cria uma falsa ilusão entre nós que a internet, ela chega em todos os lugares, né? A gente vê muito agora essa questão do debate sobre o ensino à distância, né? Em que o próprio governo do estado fez uma pesquisa e viu que nem todas as famílias têm internet em casa. Eu e a Clarissa Peixoto fizemos uma matéria recente para o portal Folha Cidade, que é um portal mais alternativo aqui de Florianópolis, que surgiu recentemente, que inclusive o Fábio Bispo, que escreve
que escreveu a matéria do Intercept, ele escreve também no Folha Cidade, a gente foi entrevistar as mães, as famílias, para saber como que estava a realidade aí sobre essa questão do ensino à distância. E as pessoas não têm internet em casa. E a internet que elas têm é para a gente mandar o WhatsApp, é para a gente visualizar o feed do Facebook, ou é para olhar o stories do Instagram. As pessoas não têm o hábito de entrar em portais de informação, elas não têm o hábito de olhar live, a não ser que seja da Marília Mendonça ou do Sandy Júnior, que eu gosto, mas elas não têm esse hábito de procurar uma fonte de informação. Então, acaba que agora até a gente pode perceber que a Elaine Tavares escreveu um artigo e falava sobre isso, sobre o jornalismo agora, nesse período de pandemia, e ela falava como os próprios, o jornalismo, as fake news caíram, teve todo um processo de conscientização logo no começo, não sei se vocês lembram, no Jornal Nacional tinha um negócio, isso é fake news, que falava do cara do vinagre, que disse que passava vinagre, falava do não sei o que está vindo dentro do papel bolha, você vê os absurdos que vem dentro desses fake news. Então, tinha todo um preparo do jornal, nas grandes mídias, dizendo, ó, isso é fake news, não acredite. E as pessoas acabaram que voltaram de novo a acreditar no que estava na televisão, tanto que aumentou muito mais o período de transmissão de jornal. Hoje a gente tem uma overdose de jornal, que você tem até que dar uma parada, porque senão tu vai achar que o coronavírus vai bater na tua porta, então tu tem que dar também, tá exagerada a dose, né, começa o sensacionalismo, também sobre aquele negócio dos caixão lá no Amazonas, mas não critica profundamente o que isso significa, começa a crítica do sistema público de saúde, mas não fala da emenda constitucional 95, que retirou o investimento da saúde pública, então fala inclusive do ensino à distância, tem 2 colunistas aqui do jornal do NSC que falaram, dia desses, um jornalista pegou, mostrou essas criancinhas nessas cadeiras estufadinhas, nessas mesas de vidro, as criancinhas estudando, felizes ali, ele termina dizendo assim, as crianças têm a oportunidade de estudar, basta os pais cobrarem. Hoje, a colunista pega e fala assim, mas o professor tem que fazer um esforço para dar aula, a colunista, fazer esforço. O professor não sabe nada da realidade da vida dessas pessoas, que as pessoas estão ficando desempregadas, que não tem internet, que não tem computador, que os pais estão se endividando, diminuindo o salário, se endividando para comprar notebook para a criança não reprovar. Então, eles não têm essa sensibilidade, eles não levam esse lado da notícia, né? Mas falando ainda sobre a internet, há uma questão que se debate muito, porque hoje ainda o poder da televisão é o Grupo Globo, que chega em 98% das residências de todo o país. Eu tenho uma tia que ela é missionária, mora lá no interior, 15 horas de barco da Amazônia, não funciona o celular lá onde ela mora, mas funciona a TV Globo. Então, a gente também tem muito essa deu na internet, tá certo? Óbvio que tem um grande grupo de pessoas que se vai na onda das notícias da internet, mas a maioria do povo, lá dentro, lá no interior, garanto que a Ju se sabe, lá no interior de São Domingos, lá na encruzilhada onde ela mora, o que toca é o que está na rádio, é a informação que dá na rádio, que é a rádio comunitária, que é a rádio da cidade. Então, ainda tem, dali que tem a credibilidade da comunicação. E a gente fica muito vamos ocupar esses espaços. É importante. Eu acho que a esquerda deixa os bondes passar, deixa as coisas passar, e a gente acaba que não ocupa, e não ocupa de uma forma alternativa, né? Eu acho que isso que a gente está fazendo é um papo bacana, mas quantas lives as pessoas estão fazendo? A gente fez uma overdose de live agora, toda noite tem live que chega a cair a internet, e a gente não pensa também uma linguagem diferente, né? A gente conversa com as pessoas, porque a nossa conversa de transformação da sociedade é uma conversa pesada, é uma conversa que tu diz assim, o cara lá tá roubando nosso dinheiro, o cara lá tá querendo retirar teus direitos. Eu digo que é um choque quando a gente descobre a mais-valia, por exemplo. Poxa, tô trabalhando aqui para enriquecer o cara, pô. Mas só que a gente tem que descobrir, e eu também não tenho essa receita, a linguagem das pessoas. A gente tem que parar para ouvir mais um pouco como que as nossas pessoas se comunicam, como que as pessoas chega a notícia até ela, como que elas ficam sabendo de determinadas coisas. Então, a gente tem que, eu imagino, a minha opinião, é que a gente tem que se aproximar mais.
emergir dentro do povo, que nós também somos povo, tem a mania de dizer, temos que voltar para a base. Nós somos base, nós somos classe trabalhadora, nós estamos dentro das periferias, nas grandes cidades, estamos nos interiores, nós somos povo. Mas nós temos que aprender a dialogar com esse povo, a tirar o nosso ranço de todas as derrotas sequentes que a gente teve durante esse período, que a gente só vem levando lambada, né? Não vai ter golpe, teve golpe. Lula não vai preso, foi preso. Fora Temer ficou. Agora, fora Bolsonaro, tomara que esse dê certo, né? Mas a gente tem uma sequência de derrotas que a gente ficou também muito pesado no nosso discurso. Então, a gente tem que, se nós somos base, se nós somos povo, como é que a gente vai conversar com um tio que é bolsonarista? A gente vai chegar brigando com ele? Sim, às vezes dá vontade. Mas qual vai ser o diálogo? Qual vai ser as informações que tu vai levar para ele? Aí que está o desafio. Aí que o jornalismo pode entrar levando uma história de uma família que não tem condições de ter internet e a criança não está aprendendo. Então, aí vai várias coisas que a gente tem que se reinventar e reaprender a conversar com as pessoas. Não sei se eu te respondi. Agora estou na tela. Vamos ver quem mais que está aqui com a gente. O Gen, um abraço, Gen, professor de espanhol. Ivone Fusinato, lá de Chapecó, companheira Ivone. Companheira Ivone também, eu li um livro dela agora esses dias. O pessoal está dizendo fora bolso lixo. Eu já estou tomando conta aqui do negócio. O Jandir falou, temos que disputar a opinião buscando meios alternativos como essa live. A mídia tradicional chapa branca está alinhada com a elite na apropriação do Estado brasileiro em fazer do Estado forma legal para o acumulado da riqueza. Eu não sei se o Dan vai falar, mas a gente tem que falar sobre o Moro, que desmoronou, que se enamorou e agora não está mais namorando. Eu ia falar agora, eu ia puxar um pouco desse assunto que você estava falando da comunicação com o povo. Eu acho que isso é um desafio que a gente tem sentido direto, né? Porque como se comunicar com o povo, como falar a linguagem do povo, mesmo sendo povo. A gente é povo, mas a gente muitas vezes não consegue passar porque a gente fica dentro das nossas bolhas e falando o nosso PTs, de vez em quando, o nosso juridiquês e tal, e não muitas vezes esquece aquela conversa que a gente consegue ter quando a gente está em casa, que a gente consegue ter quando a gente está com a família, com os amigos e tal, mas na hora de fazer o debate político a gente acaba botando o vestimenta de esquerda que vai com um debate com uma linha de fala muito, muito fechada entre nós e acaba não conseguindo fazer esse diálogo. E aí eu me lembrei de uma coisa, o João Santin, da Agracom, ele tem das rádios comunitárias, da Associação das Rádios Comunitárias, ele tem feito a gente tem conversado em alguns espaços sobre a questão das rádios comunitárias, né? O acesso às rádios comunitárias e como é que a gente tem aquela discussão. Hoje em dia, a gente tem a internet, tem os acessos de forma instantânea, muita coisa. Você não gostou de um negócio, você tem 500 outros assuntos para conversar, para achar dentro do mundo da internet. É uma questão geracional, muitas vezes, porque as gerações mais novas, elas têm muito mais contato com a internet do que contato com as rádios, agora, vou chamar a questão das rádios, mas a gente tem um público muito grande, principalmente no interior, aqui é muito grande, das rádios, e as rádios comunitárias entrando nesse processo, e a gente tem uma discussão de rádio comunitária na esquerda, que eu acho que é importante a gente resgatar para falar quando a gente fala em jornalismo, em imprensa, em informação, meio de comunicação. E a gente sabe que as rádios comunitárias, a gente tem um acesso, a gente tem... Vou pegar um exemplo aqui em Curitibanos, aqui perto de Lages, que tem a Rádio Maria Rosa, que tem, por exemplo, a companheira Neide. A companheira Neide Furlan, que faz um debate, ela faz uma conversa com o pessoal sobre assuntos diversos. E entre eles, os assuntos, por exemplo, da questão da chás medicinais, e é uma coisa que ela trabalha bastante com isso, e ela tem um acesso muito grande a muita gente escuta ela, e nesse meio tempo ela vai conversando da forma mais simples possível sobre política, e vai trabalhando isso, e a gente sabe da importância, por exemplo, que os fulanos têm em Curitibanos, e aonde eles conseguem chegar com esse debate. E acho que as rádios comunitárias são uma arma que a gente tem, é uma ferramenta, não vamos dizer arma, porque arma é coisa de Bolsonaro, né? É uma ferramenta que a gente tem e que a gente muitas vezes não explora da melhor forma possível. Vamos pegar o MST, o Movimento Sem Terra, por exemplo, tem um espaço enorme
de rádios comunitárias. A gente tem aqui na região, a gente tem duas, se eu não me engano, duas rádios comunitárias aqui na nossa região, do Planalto Serrano, que são dentro de assentamento, e que, claro, tem questão do acesso, da distância, que consegue pegar a rádio, mas olha a quantidade de informação que a gente tem, porque tem muita gente, apesar de que a gente que está aqui no meio da cidade e tal, a gente sabe que a gente liga muito mais a televisão, olhar pelo celular para ver a informação do que está acontecendo, mas boa parte da população, principalmente no interior, a primeira coisa que faz é ligar o rádio de manhã. Antes de começar a fazer o café às 5 horas da manhã para poder ir para a lida do campo, vai ligar a rádio. E esse espaço é importantíssimo. Como é que tu vê hoje que a nossa utilização dentro das rádios, não só rádio comunitária, eu falo rádio comunitária porque é onde a gente tem mais acesso, porque afinal de contas a gente sabe que as rádios que estão na mão da grande mídia, das grandes corporações, a gente tem dificuldade de ter acesso e as informações são as mesmas que saem dentro dos outros meios de comunicação, que é a televisão e internet, enfim. Sabe que foi legal tu ter falado sobre esse lance das rádios. Teve uns dias aí que eu fiz uma imersão dentro do interior de Nova Itaberaba, em Cambucica. E daí, conversa vai, conversa vem, eu fui naquelas bodegas, sabe bodega do interior, chão batido, aquelas coisas assim, bem bodegueiro. E daí eu tô lá, e quando a gente faz essa imersão mesmo, eu gosto muito de observar e dali tirar as minhas histórias e depois botar nos Facebook as minhas crônicas. Mas eu gosto muito de observar o que as pessoas estão pensando sobre as coisas, qual é o papo do momento. E me chamou muita atenção que no interior, nessa comunidade que fica 50 quilômetros de Chapecó, numa bodega, o papo era sobre a reforma da Previdência e como isso impactou diretamente eles. Óbvio que não com o nosso todo linguajar sindical, com o nosso debate, bababá. Mas um falava para o outro, a fulana não vai mais se aposentar por causa do que aquela mudança que fizeram lá. Ah, pois é, eu também não vou porque eu vou perder tanto. Ah, mas que coisa, né? Por que os caras mudaram? Os caras fizeram isso por causa disso, porque eles não querem que a gente se aposente, porque dizem que nós da roça a gente não paga. Todo um debate extremamente consciente sobre a questão da mudança da reforma da Previdência. E eu fiquei, que povo sabido, estou no lugar certo, o povo sabe das coisas aqui. No que eu acordei no outro dia nessa comunidade, a rádio tocando. É a primeira coisa que se liga dentro da casa, a rádio. Tem várias informações, tem quando vai ser retirado os leitão da casa de não sei quem, que a fulana, 7 dias de coisa, de velório, tem tudo quanto é tipo de informação. Mas aí eu tô lá ouvindo, isso já era perto do meio-dia, o companheiro Jandir, que está aqui nos acompanhando a live, entra, o coordenador da FETRAP, para falar sobre a crise econômica. Enquanto a gente almoça, escuta os companheiros falando sobre a mudança do preço do leite, a seca, o quanto vai impactar o coronavírus. Ali eu fui pensando o quanto a comunicação nos interiores, não somente nas propriedades rurais, mas o quanto a comunicação nas comunidades, o quanto essa comunicação mais informal, porque você vai escutar a rádio para saber quando que vai pegar teus leitão, mas no meio dessa rádio vem um Jandir da vida falando sobre crise econômica. Então, o quanto é importante a comunicação na vida das gentes. Nós temos um exemplo aqui em Florianópolis, conduzido pela jornalista Elaine Tavares, que é minha referência enquanto jornalista. Ela tem a Rádio Campeche, é uma rádio comunitária que funciona no sul da ilha. É uma rádio extremamente comunitária. Todos os assuntos, nós do sindicato, é um dos únicos canais que a gente tem que é aberto para a gente conversar, chama a gente para entrevista. Quando precisa alguém dizer que o fulano está vendendo a bicicleta, vai na rádio da Rádio Campeche para avisar. Então, como é importante a gente ter esse resgate com essas rádios, né? A gente fica muito nessa questão de comunicação online, que é importante também a gente fortalecer, é importante também a gente fortalecer os grandes meios de comunicação. Eu acho que o movimento do MST é um dos movimentos que mais cumpriu esse dever de casa e tem nele a importância de ter uma estrutura de comunicação boa. Hoje a gente tem o Brasil de Fato, por exemplo, que é uma ramificação do MST e que cumpre um dos principais jornalismos do país, né? Hoje a gente é um jornalismo extremamente de ponta e tem feito várias denúncias. E dentro da própria organização da MST, isso aí vocês vão saber dizer melhor do que eu, existem os núcleos de comunicação, existe a importância de a gente levar tais notícias, até porque é um movimento extremamente criminalizado, né?
Então, é muito importante isso, sabe? Quando a gente fala em comunicação, a gente fica pensando só nesse lance do jornalista para fazer a artezinha para divulgar não sei o quê, mas a gente esquece dessa nossa originalidade, que é a nossa característica também enquanto povo, né? Ser original. A história da comunicação da classe trabalhadora é a originalidade, é o panfletinho colado no poste, é a gente pegar o megafone e sair gritando, é a gente panfletear na saída de fábrica. Então, é a gente resgatar isso, né? Do que a gente tem para se aproximar das pessoas, já que estamos cada vez mais distante, principalmente nas grandes cidades, estamos cada vez mais isolados dentro de caixas de apartamentos. Então, como a gente faz isso? Do jeito que a gente é enquanto classe, do jeito que a gente consegue se aproximar das pessoas, do jeito que a gente conversa numa mesa de bodega. Na mesa de bodega, a gente não consegue voto para candidato, a gente não consegue convencer, a gente faz aquela brigaçada, a gente consegue mudar o pensamento da pessoa, porque a gente fala de forma natural, a gente fala na mesma linguagem da pessoa, a gente não vai querer também dizer, não, mas eu li Karl Marx, que disse, não, brother, fala de boas para o outro, só diz da mais-valia, mas não chama de mais-valia. Então, a gente resgatar isso, que é muito nosso, que é muito da esquerda, que a gente tem essa criatividade, só a gente está um pouco na defensiva, assim. Até porque a gente muitas vezes está conversando, a gente fica tentando convencer o outro no meio dessa, como tu disse, né, eu li aqui escrito no Marx, tal, e convence muito menos do que uma conversa bem simples, como é bem que tu tem, né? Quando tu ia falando, eu me lembrando de algumas situações que, de fato, a gente está conversando uma coisa, a gente conseguir convencer o cara de uma forma que eu nunca imaginava que eu ia convencer, num assunto que se eu tivesse no meio de um debate político, nunca que eu ia falar com o cara desse jeito, e eu não ia convencer ninguém daquele jeito. Mas, enfim, deixa eu só agradecer aí a presença de mais gente, já que tu está fazendo esse papel que a gente devia estar fazendo pelo canal aqui, né? Agradecer a presença, tem bastante gente aí comentando, participando. Obrigado pelos comentários. Vamos continuar falando, conversando. Quem quiser fazer pergunta para a Silvia, aí, ó, tá o Max York está perguntando aqui, ó. Silvia, como quebrar a barreira das fake news nos grupos de WhatsApp? Nossa senhora, esse é uma tarefa. Hein? Eita! Eu disse que era para perguntar só aquelas coisas que a gente sabia responder, né? Tipo, quem que foi campeã do BBB ontem? Isso aí é o que o povo tá tudo falando. Agora Então, esse é o grande segredo, né? Seria muito legal se aquela CPI da fake news tivesse algum avanço, já começamos por aí, né? E o quanto, na verdade, o impacto que as fake news têm na vida, e inclusive na vida política das pessoas. Não à toa nós estamos com este presidente, os Estados Unidos também está com aquele presidente, fruto das fake news, fruto do medo que foi colocado nas pessoas, que foi transmitido, infelizmente, através desse meio de comunicação que hoje é tão popular, né? Hoje as pessoas têm internet para garantir o WhatsApp, para mandar receita lá da nega maluca e também para receber lá do tio bolsonarista determinada fake news. Olha, a gente vencer a barreira da fake news está aí um segredo que a gente tem que tentar descobrir, né? Porque isso ela é muito impactante, principalmente para a gente do movimento de esquerda, assim, né? E principalmente para nós, profissionais da comunicação. Para a gente tem que ter todo um cuidado. Óbvio que a gente também já caiu em fake news, né? Quem nunca? Ai, meu Deus, aconteceu tal coisa. Mas a gente tem, enquanto profissional, a gente consegue ter algumas barreiras de identificar, né? A gente olha a matéria, ver como está o formato dela produzido, babá. Disse, não, essa matéria aí não tem muito fundo, vou pesquisar se tem outra fonte, não tem outra fonte, agora tem muitos, estão criando muito aqueles sites, é boatos, é falso, tal. Mas para segurar isso no WhatsApp, aí é que está o segredo, porque ao momento que ela vai para o celular, ela não segura mais a informação. Isso vai replicando de uma maneira que a gente não consegue ter mais controle. Não à toa, essa semana ainda, a Manuela Dávila, que foi candidata a vice junto com o Haddad, ela postou mais uma vez aquela foto alterada dela, que eles fizeram uma alteração e um desabafo. Essa foto tem circulado no mínimo 4 anos. Há 4 anos circula aquela foto da tatuagem que ela tem de não sei o que ela tá com o olho não sei o que lá. E ela, novamente, caiu isso para ela, é uma coisa que ela não segura mais, são notícias assim que saem, e infelizmente as pessoas, por não ter esse contato com o formato de um jornalismo padrão, e por qualquer coisa que caiu ali na rede social, você já acreditar que sim, que o vírus do corona vai vir através do plástico bolha. Eu li aqui na internet.
Então, a gente não consegue mensurar. Então, parte do jeito que está o nosso país é fruto dessa nossa falta de controle, falta de regulação. Teve algumas tentativas do Facebook, que ia bloquear, que ia isso, mas, na verdade, a gente percebe que, na prática, elas continuam pipocando essa fábrica de fake news. Eu diria que acelerar a CPI da fake news, pegar quem que são esses robôs que escrevem Bolsonaro errado, é um bom caminho. É um bom caminho. Eu acho que é isso que eu ia dizer agora. Uma das coisas que a gente discute muito e que toda hora aparece, né? A discussão de que assim, o fundo eleitoral. Tem que acabar com esse fundo eleitoral, tem que acabar com o fundo eleitoral, mas aí é uma defesa minha, uma opinião minha, que o fundo eleitoral é uma das coisas que nos ajuda a esquerda, partidos de esquerda, a, de certa forma, equalizar um pouco, porque a gente consegue, pelo menos, ter acesso a alguma, por exemplo, patrocinar alguma informação do Facebook, alguma coisa assim, porque a gente sabe, por exemplo, sem o fundo eleitoral, a gente não tem como fazer muita coisa de mídia que a gente poderia fazer dentro de uma campanha política. A gente fica zerado de dinheiro, a gente não tem acesso afinal de contas, os nossos partidos de esquerda são partidos militantes, bancados pela militância, diferente desses partidos, como, por exemplo, os partidos de fake news aí, que são patrocinados, a gente sabe, por muita gente que não tem nada a ver com militância, são pessoas interessadas nas questões do toma lá da cá da política. Então, assim, o fake news foram patrocinados, a gente sabe, por grandes empresas, grandes corporações, que conseguiram trabalhar isso, a questão dos robôs, e imagina a gente sem fundo eleitoral, a gente nunca conseguiria 1 centímetro a mais espaço dentro dos meios de comunicação, principalmente até Facebook, que é aberto, né? Facebook, Instagram, para poder distribuir um pouco de informação, ter um pouco mais de acesso, porque a gente sabe a restrição que tem a quem não faz o patrocínio, muitas vezes, da sua publicação e coisa e tal. Eu só me lembrei disso para uma das questões. Outra coisa que eu ia te falar, que eu estava lembrando, a gente já tem aqui 1 hora de conversa, está ficando boa. O Josias está pedindo para falar, o Tite também. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que... A gente também tem a gente está em casa, mas a gente tem família aqui para fazer um monte de coisa, então não vamos pegar muito tempo de todo mundo, mas vamos lá, vamos continuar. Só mais um pouco aqui. Uma das coisas que eu estava pensando, eu ia falar no início, mas eu me esqueci de falar sobre isso, Silvia, é a questão da importância, e tu falou sobre a questão da história do jornalismo, a questão da sindical, de como o meio sindical foi uma forma... o trabalho do meio sindical e a informação, a questão do jornalismo, existia um sincretismo, existia uma coisa muito próxima. E ainda hoje, se a gente for perceber, no meio que a gente tem hoje, a assessoria de imprensa de um sindicato, de um movimento, de uma entidade, uma organização popular é importantíssima. E muitas vezes a gente não dá a devida importância para isso, a gente fica muitas vezes discutindo algumas coisas que foge um pouco do acesso à informação que as pessoas têm que ter. Então, por exemplo, eu vejo o sindicato onde tu atua, que é o Sintrazem, a forma como a informação e o teu papel e o papel dos teus outros companheiros e companheiras de imprensa, de trabalho na área de mídia do sindicato, tem a importância que tem, a forma como se chega a informação do Sintrazem. A gente aqui em Lages tem informação do Sintrazem, claro, a gente segue as mídias, mas a gente tem é fluido o negócio, a coisa passa, a coisa vem, a gente consegue pegar a forma como vocês constroem isso. A CUT também tem um trabalho muito bom com relação a isso, trabalha de uma forma, tu conhece bem a estrutura da CUT, do jornalismo da CUT, de comunicação, também a gente consegue receber muita coisa. O MST, a gente falou do MST aqui, também o trabalho de informação do MST eu acho muito importante. O MST tem a questão mística também, que não precisa muitas vezes nem dar informação, uma simples foto, uma simples imagem, do que a gente sabe que aquilo tem um peso tão grande quanto um monte de coisa escrita ao mesmo tempo. Mas eu vejo, a gente sabe que tem muitas companheiras e companheiros nossos que não dão a devida importância para a questão da informação, da forma como acessar as pessoas, e continuam numa questão assim, não, é porque eu sou o cara, eu falar, todo mundo vai me escutar. Esquece que a gente precisa trabalhar com o povo, muitas vezes a questão de que, eu sei, aqui o Max também falou sobre isso, a gente tem uma questão a nossa linguagem é muito esperando que a classe média entenda. A gente não, muitas vezes, foge muito e depende do sindicato, isso é mais forte ainda, é uma discussão só com classe média, e se esquece, dentro da questão sindical, tem muitos sindicatos que esquecem que a gente é classe, a gente não é
não é só uma função, a gente é classe trabalhadora. A gente está a serviço, está no trabalho dentro de um processo de um sindicato, de uma categoria, mas a gente é classe trabalhadora, a gente tem que dialogar com a classe trabalhadora. É uma das funções do sindicato, é a comunicação também, não é só simplesmente a luta, que não é simples, é muito pesado, fazer a luta é muito importante, é muito complexo, mas a informação que a gente tem muitas vezes, tendo acesso, eu sou de uma categoria, mas eu estou tendo acesso por uma outra, por exemplo, o Sintrazem me traz, eu sou de uma outra categoria, mas o Sintrazem me traz tanta informação, que não é a minha categoria, quanto qualquer outra. O sindicato tem uma função hoje tão importante na comunicação. E aí a questão da fake news, de a gente tirar a prova muitas vezes, porque dentro da... Eu sinceramente, eu respeito tanto o trabalho dos jornalistas e das jornalistas e dos jornalistas do sindicato, do meio sindical e das organizações populares. Eu respeito tanto que eu vou me balizar muitas vezes por algumas informações que eu recebo pelo que tem nos sites dos meios de comunicação dos sindicatos e das entidades. Porque daí eu vou dizer, não, se eles falaram alguma coisa sobre isso é porque de fato é verdade. Se não falaram, isso aí é fake news. Vamos dizer assim. Tem essa questão que eu acho importante a gente trabalhar. E depois eu quero encerrar meus comentários, eu quero entrar só para dar tchau pro pessoal aí, para acabar a conversa, deixar o Josias e o Tite falar mais um pouco antes da gente terminar. Uma das coisas que eu acho interessante, eu tenho por ofício a história, e eu tenho uma coisa que eu acho que eu sempre achei muito parecido com a questão do jornalista, com a função, com o ofício do jornalismo. Porque o historiador, ele vai... Tem historiador em todas as épocas, e também todo mundo pode ser historiador, né? O historiador vai lá, busca a informação, ele trabalha aquilo, ele faz a historiografia daquele processo, tal, mas a história que vai para fora é a história que muitas vezes convém a quem o historiador está ligado. Então a gente tem aí, se a gente pegar, e dentro da história a gente estuda muito isso, né, de quem é a fonte desse cidadão e quem pagava para esse cara fazer essa história, para esse cara historicizar a coisa. A história dos vencidos é a história dos vencedores. A história dos vencedores é a que sai na mídia, a história que vai para os livros de história. E eu acho que o jornalismo tem muito disso também. Tem muita gente boa trabalhando, tem muita gente boa no meio, fazendo pesquisa, indo atrás, garimpando informação, notícia, mas acaba ficando preso, muitas vezes, às grandes corporações, a quem interessa essa informação vir ao ar ou não ir ao ar. Então, às vezes, eu fico pensando na questão do jornalista e eu penso na história. Eu penso assim, nossa, de fato, a gente sabe que tem muita coisa na história que não é verdade, saiu da verdade e se tornou verdade porque a pessoa que escreveu estava ligada a determinada pessoa, a determinado grupo, a determinado governo, e por isso que saiu daquela forma. E a gente sabe que depois, pesquisando e fazendo a miúdo, a gente vai descobrir que não era aquilo. E no jornalismo é muito parecido, eu vejo dessa forma. Eu vou deixar agora falar aqui, se tu quiser comentar sobre isso, mas eu vou botar o Josias aqui na tela para conversar um pouco contigo depois. Só para dizer um pouco sobre essa questão do jornalismo, ser jornalista, para mim e para grande parte dos jornalistas que eu tenho como referência, é assumir a nossa opção de classe, a nossa classe. Eu sou uma jornalista assumidamente da classe trabalhoriadora. É para ela, e o meu papel, ele tem um papel específico. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, daí, guriazinha, chegou de lá, já conheceu Floripa, aquela correria, daí o professor pede para se apresentar e dizer o porquê que você fez jornalismo. Lá vai a Silvia tentar falar uma coisa bonita, né? Eu vou fazer jornalismo para transformar a vida das pessoas. Daí o professor só olha assim, o máximo que vai acontecer é o editor transformar a tua matéria, você não vai conseguir transformar. Eu fiquei, meu Deus, eu não vou poder mudar a vida das pessoas. Mas é dentro de uma faculdade totalmente construída uma jornalista liberal, né? E daí aquilo foi me incomodando, e a gente vai percebendo ao longo da nossa própria trajetória e vai fazendo escolhas, né? Tem uma outra história que eu conto sempre também, é do Uber, né? Um dia eu estava no Uber, eu nem gosto de dizer onde é que tem tudo uma gourmet, uma glamorização desse negócio de jornalista, e a gente é tão classe trabalhadora quanto a classe trabalhadora, né? E daí eles vêm falando, mas o que você faz? E eu estava desconcentrada para responder outra coisa, porque falei, sou jornalista. Mas trabalha onde? Numa entidade sindical. Eles, não tem problema, minha filha, quando olha, não tem problema, minha filha. A gente começa de baixo, daqui a pouco tu tá na Globo.
Eu sou, meu camarada, mas é uma opção nossa de jornalista assumir esse papel e também contribuir para essa classe trabalhadora. Então, tem muito também, quando tu fala dessa questão dos movimentos sindicais, eu comecei trabalhando dentro da CUT, a Adriana, que foi minha chefe, o Valmor está aí, foi onde eu conheci grande parte dos companheiros. Ali eu fui compreendendo das estruturas do movimento sindical, o quanto o movimento sindical é importante na transformação da sociedade, numa grande estrutura como é a CUT, numa grande história que essa central tem, e a gente foi construindo também, a Adriana falou do Discute, que a gente fez, que passa nas rádios, hoje está talentosíssima Priscila Baade, que é a jornalista da CUT Santa Catarina, e daí agora eu tive a oportunidade de trabalhar num sindicato potência como é o Sintrazen, que eu digo que tem que ser estudado pela NASA, aquela categoria, porque qualquer mobilização das assembleias gigantes, da greve bem engajada, e eles têm uma compreensão, a direção do sindicato, a importância da comunicação, e comunicação custa caro. É caro, não só os profissionais, mas você tem que ter bons profissionais, você tem que ter bons equipamentos, você tem que ter tempo livre para criar. Tipo, aquela matéria que a gente fez de investigação, eu fiquei um mês só na investigação, e a vida do sindicato acontecendo. Então, tem uma clareza desse sindicato, da importância da comunicação no papel da transformação da classe trabalhadora, né? Do reproduzir, do estar sempre antenado, do estar ligado o que está acontecendo e transformar isso numa linguagem também mais acessível. Mas porque também nós, enquanto jornalistas, temos esse papel bem assumido, um papel de classe, a gente encara, óbvio que é um trabalho, óbvio que é meu emprego, mas também é um espaço que a gente vai contribuir para a classe trabalhadora. Estou faladeira, né? Vou reduzir. Aí, eu acho que agora tá... Eu tô ligando e o Dan tá desligando o som. Então, pessoal, antes de eu dar minha colaboração aí, gostaria de dar um oi aí pro pessoal que entrou depois, né? O Valmor aí, um grande colegão aí lá da CUT, né? Um grande guerreiro. O Dirceu Dresch, né? Dirceu Dresch, não sei se ainda tá online, mas quem sabe a gente faça um prosa e gaita aí, né? No programa Na Esquina, no canal Na Esquina. Logo a gente tá aí. Só explicando o pessoal aí que é novo, que tá entrando aí, a nossa sistematização do canal não era bem essa, era diferente, era fazer realmente uma conversa na esquina, fazer realmente uma conversa assim, bem classe trabalhadora, mas como o coronavírus veio bem quando nós estávamos ali estudando como ia fazer o programa, então a gente resolveu iniciar por lives mesmo, né, e aí também o pessoal pode ajudar aí. O pessoal que está em casa pode vir e fazer a sua colaboração. Mas puxando ali o assunto ali, as fake news. As fake news, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Inclusive um grande blogueiro aqui da cidade, se diz jornalista, que eu não sei se aquilo é jornalista, né? Ele fez uma matéria que até eu caí. Acabei replicando aquela matéria dele, né? E a matéria diz assim, o vereador tal vai na ala do hospital e contamina a ala do hospital, né? Aí a gente, como formador de opinião, disse, mas é um absurdo, o vereador tá lá e contaminou né? Não é que daí o Ministério Público foi acionado, foi feito, a vigilância sanitária foi no hospital, viu que não tinha nada contaminado lá, então são fake news assim que, né? Mas uma coisa é você cair nessas fake news, assim, outra coisa são as fake news que podem mudar drasticamente a vida e os rumos de uma nação inteira, como foi essa. A gente viu que, assim, que o Moro, puxando agora esse assunto, Silvio, um pouquinho, o Moro, ele foi construído em cima de fake news. A Lava Jato toda, para mim, é uma grande fake news, né? E o resultado dessas fake news da Lava Jato é esse governo que nós temos hoje aqui. É esse governo que nós estamos vendo hoje. Talvez assim, o governo mais egocêntrico, o governo mais autoritário, o governo mais que o Brasil já teve, né? Não tem nenhuma palavra para dizer o que eu sinto, né, em relação a esse governo que está aí. Um governo totalmente repressor. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. A gente sabe que a gente vinha de um processo
em que os governos passados erraram muito em não fazer a democratização da mídia, né, em não fazer um processo que daria acesso ao povo menos favorecido, acesso a essas grandes mídias também. Então foi cometido muitos erros. Mas nunca, depois da ditadura militar, a liberdade de expressão, a liberdade de você exercer a tua função como jornalista, ela teve tão ameaçada. E eu queria que tu falasse isso hoje. Como é que é você uma militante, né, do Partido dos Trabalhadores, uma militante que trabalha num sindicato, uma militante que já abriu esse vídeo dizendo que tem um lado, né, e é o lado da classe trabalhadora, para você, que é tida hoje como esquerdista. Inclusive, eu dar um abraço aí pro Lucas, eu vi que ele tinha entrado. O Lucas é um colega meu, aí, um amigão meu, que hoje ele perguntou para mim assim, essa live é para esquerdista? Se for para esquerdista, eu não vou assistir. Eu disse, não, essa live é para quem quer saber sobre informação, né? Todo mundo pode ir lá chegar. Na bodega ele não ia perguntar, você disse, não vou sentar. Isso mesmo. Então, assim, Silvia, eu queria que tu, assim, como uma militante que claramente, uma jornalista que claramente se identifica como uma militante, está sendo nesse processo para você. Você sente muita censura. Cada vez que tu vai falar alguma coisa que tu poderia falar antes, tem que pensar 2 ou 3 vezes, ou não, você vai com tudo mesmo e é aquilo e pronto. Ou você hoje sente que tem uma repressão, mesmo ela sendo meio que maquiada, invisível, ainda existe uma repressão. Queria que tu falasse um pouco sobre esse ponto. Então, eu, enquanto profissional, eu não sinto a censura diretamente para mim, mas sinto a censura pela produção que nós fazemos. Tipo, quando o sindicato faz uma denúncia sobre, como a gente fez a denúncia da creche, das creches laranjas aqui em Florianópolis, e a gente apresenta, automaticamente vindo do sindicato, eles já tiram crédito, já disse, mas também isso aí é o sindicato querendo bater no prefeito, isso aí é briga política. Então, eu sinto, assim, essa angústia por parte da imprensa, da não credibilidade das nossas informações. Nós fizemos, em 2018, uma greve de 30 dias, denunciando as contratações, a liberação de contratação de organização social, e nós fomos, durante esses 30 dias, a imprensa bateu diariamente, diuturnamente na gente, e chegou no final, eles não vinham pedir entrevista, eles não passavam a nossa versão, e daí a gente chega enquanto profissional, e eu acho que isso a gente constrói ao longo da carreira, mostrar que a gente está fazendo um trabalho sério, que a gente tem fundamento, que não é só baseado também em discurso político, que a gente tem um posicionamento, mas esse posicionamento tem uma prova, a gente chegava e dizia assim, tá aqui, 30 páginas de processos de organizações sociais no país inteiro que tiveram desvio do dinheiro público. Estudem, jornalistas, faça uma matéria em cima disso, a gente não está pedindo nada, não está pedindo para dizer que o Sintrazem é legalzinho, a gente está pedindo para fazer jornalismo. E daí a gente era calado, dava aquelas versões que a prefeitura, não, eles querem abrir uma creche. Agora, 1 ano depois, a gente mostrou que tipo de creche eles queriam abrir, né? A gente fez uma denúncia, a imprensa, alguns veículos deram informação como investigação no sindicato, algumas nem falaram com a gente, algumas falaram só com os vereadores, com os parlamentares. Então, eu vejo uma censura da grande imprensa quando o assunto é classe trabalhadora. Eles têm que calar aquele povo, eles só têm que fazer fala, se eles fizerem greve, faz uma nota coberta, vamos fazer uma manipulaçãozinha aí, isso eu sinto muito, assim. Agora está com um pouco mais de abertura, com esse governo Bolsonaro batendo em todos os veículos de comunicação, menos o que ele patrocina, a gente tem tido um pouco mais de abertura, mas a censura de fato acontece. E esse ponto, assim, Silvia, que a gente tem colocado também, a gente tem visto, assim, até vou colocar esse ponto, porque foi uma colega minha que falou, ela não é uma militante, mas ela é jornalista, e até queria ver se tu poderia discorrer sobre isso. Ela falando para mim que ela trabalha numa rádio aqui em Lages, não vou dizer a rádio, mas tu já deve saber. Ela trabalha numa rádio aqui em Lages, e assim, e cada matéria que ela faz para a rádio, ela tem que passar pro colega dela, que é um homem, né? Para ele dar, porque ele já tem um status, e eu vejo assim que por ela ser mulher,
na fala dela, assim, ela é reprimida por isso. Tem matérias que ela não pode, ela tem que passar pro colega que é homem assinar a matéria para ela, né? Então, assim, é um machismo nesse meio que eu achava que não existia, que eu tinha uma visão antes, assim, que o perfil do jornalista era aquela pessoa mais aberta ao diálogo, mas não, eu vejo que é totalmente conservador, né? Enquanto tu falou que se formou numa faculdade que se formava jornalista liberal, aí foi que caiu a ficha. A gente sabe que o meio sindical também tem isso. Tem o meio sindical, inclusive, às vezes é machista, faz um machismo pelo seu um machismo tradicional, por tradição. Não vou dizer que seja um machismo sem querer, porque isso aí não existe, né? Mas é uma coisa que a gente precisa desconstruir isso, não só no meio sindical, mas em todos os meios que a gente atua, desconstruir esse machismo. E assim, você, quanto jornalista, já sentiu alguma censura ou alguma por você não poder apresentar uma matéria, não por ser jornalista de esquerda, mas por ser uma mulher, assim, e ter que deixar aquela matéria porque você não ia conseguir? O machismo, ele é presente em todo o cenário da mulher. E não há um dia que a gente esteja na sociedade que a gente não viva uma situação de machismo. Isso para todas nós, mulheres. E enquanto jornalista, igualmente, assim. Não só a questão de não produzir uma matéria, mas a gente percebe que a própria estrutura da matéria é uma estrutura machista. Eu tive a oportunidade, assim, o prazer enorme de, durante 2 anos, escrever para o Portal Catarinas, que é uma mídia alternativa aqui de Santa Catarina, que é um portal feminista, que é um portal que escreve numa linguagem para as mulheres, é um jornalismo com perspectiva de gênero. Inclusive, peguei um livro aqui, momento jabá, mostrar o livro. Esse livro foi escrito pela Jéssica, e é um trabalho de conclusão de mestrado dela, e ela acompanhou eu e mais as outras companheiras, a Clarissa, a Ana Cláudia, que são minhas amigas, acompanhou a gente trabalhando e como que a gente construía a matéria. Porque se a gente for ver a concepção do jornalismo, você vai entrevistar alguém do movimento sindical. Nós temos a primeira presidenta mulher da CUT, a Ana Júlia, mas você vai lá e entrevista um homem do sindicato. Nós temos a grande líder, do MST, a Irma, lá do Extremo Oeste. A gente vai lá e entrevista sempre o homem. Então, o nosso desafio, enquanto jornalista, foi começar a mexer essa estrutura já na própria construção do jornalismo, a própria construção da matéria. E daí, aqui nesse livro, ela faz, assim, as experiências, como que a gente construía isso. Porque a gente tinha que se desconstruir, porque a gente é acostumado a falar com as fontes oficiais, que eram sempre homens, a gente começou a falar com as mulheres. E quando a gente chegava para as mulheres, uma delas, a maioria, né, dizia assim, mas falar comigo eu nem tenho o que falar, fala com fulano. Automaticamente as mulheres já remetiam a gente para outros homens, porque elas achavam que o que elas tinham para falar não era importante. Então, isso, o machismo, de fato, isso aí dá uma outra live, mas o machismo é, de fato, muito presente. Eu vi ali que o Marco Aurélio perguntou, eu acho que é bom, depois eu posso encaminhar também os links, se vocês publicarem aqui. Ele perguntou quais são os veículos que o Bolsonaro patrocina. Já tem pesquisa, se você pega a quantidade de anúncio dos governos para o Grupo SBT, para o Grupo Band e para o Grupo Record. Ele tem remetido mais verbas para esses grupos, que são verbas de comunicações oficiais, o governo está enviando para essas mídias. Não de graça. O Onyx dá entrevista direto para o Datena, sentadinho da sala da casa dele. Não de graça, o Ratinho entrevista o Bolsonaro. Então, existe lado, as empresas de comunicação não são imparciais, e quem paga os boletos, quem paga a banda, que escolhe a música. Isso funciona tanto em Santa Catarina, quando o grupo Notícias do Dia toma um posicionamento de criticar o movimento de classe dos trabalhadores, de colocar nós enquanto criminosos, enquanto movimento aí que ataca direto, você pega o extrato lá de quanto que a prefeitura está mandando para eles. Tá aqui, está respondido. Então, não vamos nos enganar, a imprensa não é imparcial e ela usa dessa máscara, mas no final quem paga
Aí eu poderia citar N exemplos, mas acho que a gente está avançando um pouco no horário, de como a gente já foi cortado de matérias que a gente mandava para o colunista, que a gente, denúncias que eu falei agora há pouco, chegava lá e disse, a gente não pode mais falar sobre isso, a gente está cansado de falar de greve. Então, como o nosso assunto não é muito interessante aí que o povo fique sabendo. Realmente, né, da outra live. Mas, assim, a gente tem... Geralmente, nossa live está sendo de 1h30, mas quando o papo tá bom, a gente deixa fluir, né? Então, assim, ó, eu já gostaria de agradecer... Já esfriou. Eu já gostaria de agradecer, eu já vou me despedir da live, tá, gente? Eu vou continuar aqui acompanhando, é lógico, mas eu gostaria de agradecer a presença da Silvia, que aceitou o nosso convite, né? Tá aqui hoje falando sobre comunicação, sobre o papel do jornalismo nesse tempo de crise muito importante. Os assuntos aqui, a Silvia deu uma verdadeira aula pra gente. Eu gostaria de agradecer a todo mundo também que está aí na presença, na escuta, ouvindo, o pessoal aí, companheirada da luta, que está sempre no pé no barro aí, fazendo e acontecendo, fazendo o movimento dos trabalhadores. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo, meus colegas Dan e Tite, e eu passo a bola para o Tite agora. Obrigado, Silvia. Um abraço, gente. Josias. E aí, Tite? Tite está sem barba. Pois é, a gente já que o papo é sobre mídia, né? A gente vê muita coisa na mídia e aí melhor garantir, né? Melhor prevenir do que remediar. Não sei se ainda está passando aquele programa da Globo Combate ao Coronavírus, né? Que falaram que o vírus pode se alojar na barba. Aí eu peguei e tirei, até quando eu postei a foto, o Dan e o Josias foram ali comentar. É só tomar banho todo dia, só lavar comigo de tirar a barba. Até porque, né, além de tudo, ainda sou mais curto rock, coisa, né, e tem aquele, roqueiro, não tomar banho, mas é as brincadeiras, né, a isolação. O comentário que eu queria fazer, e já me despedindo também, aí você arremata, né, uma síntese de tudo que foi falado, mas assim, você atualmente mora em Florianópolis, né, é uma lagiana, é uma serrana, mas as notícias que chegam de Florianópolis através da grande mídia, através da NSC, é que o senhor Jean Loureiro está fazendo uma puta gestão nessa crise do coronavírus, que o cara tá sendo um baita de um prefeito, e os vídeos que ele posta na internet, eu vi, não lembro agora se foi o Jornal do Almoço, não lembro, mas foi uma grande mídia que repostou, o cara parecia um comandante de guerra, mostrando um barracão lá cheio de teste, cheio de máscara, mostrando que eles estavam preparados, e o pessoal, as grandes mídias retransmitindo as lives dele, ele falando, não, agora vamos fechar o comércio, não, vamos teimar com Moisés, não, agora a gente pode abrir, não, vamos... A mídia tá pintando o Jean Loureiro como um baita líder, ao mesmo tempo, na mídia alternativa, vendo principalmente matérias do Sintrazem, que a situação tá braba em alguns hospitais. Eu vi um vídeo, eu não lembro agora onde que foi, mas o René aparecia no vídeo com um escudo assim, todo paramentado, falando que a situação lá dos servidores não tem EPI para os servidores. Então é um paradoxo, né? O cara que vai na mídia e mostra milhares de testes, mostra milhões de máscaras que chegaram, e respiradores, e drive-thru, e todo mundo sendo testado, e quem tá na ponta, quem tá lá se expondo, não tem EPI, ou o EPI é muito precário, né? E com esse comentário, né, com essa provocação, eu também me despeço, agradeço muito a audiência de todo mundo nesse canal, a gente está começando ainda, mas já foram lives muito boas. Nesse novo formato, a gente conseguiu alcançar um público bem maior. Eu, em nome do canal, te agradeço, Silvia, pela disponibilidade.
né, aproveita aqui também mandar um abraço para o seu Ironi, para a Dona Nega, que eu tenho certeza que estão assistindo, né, e logo, quando isso passar nas reuniões do PT, vamos todo mundo se reunir, e agradeço muito, foi muito boa a live, muito boa as suas colocações, e o sonho nosso, né, que a gente possa ter informações de qualidade chegando, né, à classe trabalhadora cada vez com mais frequência, né. Então, tu falou do seu Ironi da Dona Nega, o coração amoleceu aqui, né? Então, eu ia já reservar para o momento da despedida, mas dizer assim, todas as pessoas que estão acompanhando até agora, a Silvia faladeira pra caramba, tem que considerar que eu estou trancada aqui conversando somente com uma criança de 5 anos, enquanto eu vejo as outras pessoas, eu quero conversar, mas mandar um abraço muito especial pro meu pai e a minha mãe, que é o seu Ironi e a Dona Nega, que são as pessoas que, se hoje eu tenho essa opção de classe trabalhadora, com certeza é porque eu tive isso de dentro de casa, tive essa entrega e esse exemplo vindo dos dois, que hoje estão trancadinhos dentro de casa, obedecendo as normas recomendadas pela OMS, a Dona Nega tem cuidado do Seroni tem cuidado da Dona Nega, às vezes eles ficam meio angustiados, porque nasceram para a folia, nasceram para o rolo, dão umas voltinhas de carro pela cidade, mas se controlam e estão em casa. Então, mandar um abraço especial para esses dois que estão aqui acompanhando a live. A mãe já está respondendo, já está interagindo ali, dizer que esse quadro, autografado pelo Lula em 1994, estava na parede da sala lá de casa, e disse, mãe, deixa eu levar. Então, isso é muito da nossa história, da história da nossa família, da história de opção que nós fizemos, a história de opção que meu pai fez durante toda a sua vida de trabalhador, e sofreu as repressões durante todo esse período por ter escolhido se posicionar junto com a classe trabalhadora. Então, isso é muito simbólico, é parte da história da minha família. Então, para eles, um abraço bem especial. Mas, só, então, resumidamente, falando dessa questão de Florianópolis, é muito engraçado, assim, eu quero elogiar alguma coisa do Jean, que é elogiar a equipe de marketing dele. Olha, a equipe de marketing tá de parabéns, porque eles conseguem montar uma cidade maravilhosa. Daí você conhece, óbvio que Floripa é maravilhosa, mas é maravilhosa das suas paisagens, porque quem administra a cidade ao longo da história da capital tem cada vez mais sugado um pouco do dinheiro público. De fato, hoje, Florianópolis está tendo o combate que tem dentro da cidade. Não é por causa de Jean Loureiro, porque estava começando os casos de coronavírus, o Monte Serra, o companheiro Babito, acho que está nos acompanhando, o Monte Serra não tinha médico, não tinha ninguém para atender a população no morro. Para tudo, vai os médicos voluntários e vão lá depois de uma denúncia do sindicato. Não tinha EPI, não tinha máscara para as pessoas, mandaram máscaras que não eram as recomendadas de segurança. Vai lá o sindicato e questiona, vai lá os trabalhadores e se organizam. Então, muito do que tem hoje em Florianópolis é em virtude da qualidade do nível de atendimento que a gente tem, da qualidade dos profissionais, que são profissionais assim, extremamente comprometido com a saúde pública mesmo, extremamente comprometido com o que eles estão fazendo, e também muito dessa consciência de classe que tem da categoria, de que quando tem o pessoal da CONCAP tem uma luva rasgada, fulano está com a luva rasgada, fecha o portão, porque nenhum de nós vai sair daqui com um companheiro nosso sendo exposto à sua segurança. Então, não é nada ele já está numa disputa aí de governo do estado com o Moisés, ele faz esse bababá, fulano lá, o Lulu Santos já fala que ele vai ser presidente, ele já fica todo emocionado, mas no fundo a gente vê uma administração extremamente autoritária, uma administração que assedia os trabalhadores e que tem cada vez mais reduzido o investimento, tanto em saúde e educação. Um exemplo é só acompanhar aí as denúncias que a gente faz no sindicato, a gente grita para tentar mostrar alguma coisa, e às vezes a gente consegue dar essas guinadas aí. Mais alguém? Eu já vou me despedindo. Silvia, se tu quiser se despedir, eu já vou fechar daqui a pouco aqui, vou colocar todo mundo Então, gente, eu vou naquela parte do dizer adeus, porque vocês ficarem ouvindo a gente aí 1h33, nós vamos quase bater o recorde da Marília Mendonça, da Ivete Sangalo, então vamos reduzir aí, não vamos bater a concorrência.
Eu quero agradecer todo mundo que está acompanhando a gente, o Bruno, o Lírio, a mãe, o Valmor, a Zizi lá, a liderança do Fim de Saúde, os trabalhadores da saúde estão passando um bocado, né? E os outros companheiros que seguem conectados com a gente. Sabe que uma das coisas que, nesse período de isolamento, eu que sou uma pessoa dos entreveiros, das coisas aradas, de estar no meio das pessoas, uma das coisas que eu senti mais falta, que é algo tão automático para a gente, é a questão do abraço. Eu passei pela casa dos meus pais e é tão automático a gente pegar, abraçar e cumprimentar, e eu não abracei o pai e a mãe. E ficou aquela coisa faltando. Eu cheguei, a gente pegou as coisas que precisava pegar e saía, e tem feito muita falta os abraços, tem feito muita falta a gente estar próximo de quem a gente gosta, enfrentando esse período de pandemia. A gente segue aqui isolada, a cidade aí fora parece que está tudo voltando ao normal. Eu tenho a sensação, às vezes, que me esqueceram trancada aqui dentro e está todo mundo já tocando a vida. Mas como é o momento também de a gente se cuidar, de a gente ficar próximo das maneiras que a gente consegue, e que quando tudo isso passar, a gente fazer um grande abração coletivo, a gente trocar essa nossa energia, porque a vida também não é só feita de luta, a vida é feita de emoção, de amor, de carinho e de reconhecimento. Essa semana, esse final de semana, a gente perdeu uma grande companheira nossa, e isso abalou muito a gente aqui. Quem é do Partido dos Trabalhadores conheceu muito, que foi a companheira Shirley, uma mulher que se dedicou durante anos para o Partido dos Trabalhadores, enfrentou essa doença maldita do câncer, enfrentou bravamente. Sentada na cadeira do hospital, ela ainda pensava em outras mulheres, falava assim, vocês com dor de cabeça, vocês se importam com dor de cabeça. Sentada na mesa do hospital, ela falava sobre saúde pública, elogiando os trabalhadores da saúde pública. E foi muito duro perder a Shirley, porque quem já abraçou ela sabe o que era o abraço casa dela. E foi muito duro a gente não poder compartilhar, a gente que é acostumado, criada aí nas igrejas, de ter o momento da despedida, a gente não poder se despedir de alguém tão luz como ela era. Então, eu quero fazer essa referência, e em nome dela, eu separei uma poesia do companheiro Babiton, que é um companheiro que acho que ele está ainda acompanhando a live, é um companheiro cria do Morro, do Monte Serra, que a gente não pôde compartilhar os abraços agora nesse período de despedida, mas a gente tem compartilhado muito poesia, muito carinho, muito se importar um com o outro, muito cuidado, e dizer que vai dar tudo certo, e que a gente vai partir, e a gente vai conseguir sair dessa, e pelo menos nós, do movimento, vamos sair com uma outra dinâmica, com um outro pensamento da importância de estarmos juntos. Se puder, eu posso ler uma poesia dele, é uma poesia que eu dedico para Shirley e dedico para todos os companheiros e companheiras que se sentem aí ainda presentes em mim, espelhos. Há certos passados ainda presentes em mim, que fazem meu corpo sua morada. Entram sem pedir licença ou permissão em minha pele, cabeça e coração. Há certos lugares que nunca visitei e ainda moram em mim. Há marcas em um ser que eu nunca sangrei e ainda dói em mim. Há medos e desesperos que desconheço, que me abandonam e acompanham, a todo custo e qualquer preço. Há certas lágrimas que nunca chorei, estacionaram em minha garganta. O motivo, a razão, eu não sei. Os gritos que calei ainda ecoam em mim. Babiton Santos, que a gente não deixe de dar os abraços que nós ainda não damos. Para você, amigo! Shirley Azevedo, presente. Presente. Shirley Azevedo, presente. Presente. Shirley Azevedo, presente. Presente. Hoje e sempre. Então, pessoal, muito obrigado. Silvia, pode terminar? Desculpa, interrompi. Não. Já falei demais. Então, agradecer mais uma vez a todo mundo que está aí, dar um oi para a dona Ladir, especial para a dona Ladir, para o seu Ironi, dona Ladir está ali, o seu Ironi deve estar do lado, assistindo. Agradecer muito a Silvia pela participação, acho que foi muito rico, como tem sido todas as nossas conversas foram muito ricas, tirando a primeira que foi só eu, o Josias e o Tite, que foi a menos legal, mas as outras a gente tem conversado com o pessoal e tem sido bem importante,
essa interação, essa conversa. A gente sabe que nesse momento de quarentena e de isolamento, a gente fica conversando com o companheiro, com a companheira que está com a gente, que mora junto, com os filhos e tal, fala por WhatsApp e tal, mas a gente olhar olho no olho faz falta, né? E muitas vezes essas lives acabam, com essas conversas tão interessantes, acabam nos tirando um pouco desse isolamento, pelo menos o mental e espiritual, mas o físico continue, como a Silvia disse, logo a gente se encontra e vamos todo mundo fazer um grande abraço aí. Mas agradecer ao Josias, agradecer ao Tite, mais uma vez a Silvia, pela participação, e lembrando todo mundo, agradecer todo mundo que esteve aí. Agora nós estamos ainda aí com 1 hora e 40 minutos, é bastante coisa, né? Nós não somos tão legais quanto as lives sertanejas. Que não temos o tiro limpo aqui, que nem o... Não temos nada para fazer. Mas nós conseguimos, aí tem gente que está nos acompanhando, isso é muito importante. Mas agradecer mais uma vez todo mundo. Na próxima eu pego um violão e faço a live cantando, só que não sei se vai ter telespectador, né? Ou tá sem louça para lavar, né? Então tudo aí ainda ligado. Pode fazer. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem a live do Marcão, que vai passar também no Facebook, que amanhã eu quero estar presente, porque ele vai estar aqui na esquina. Marcão Pinar, então... Marco Pinar, que estava online até agora há pouco aí conosco. Pois é, então, aí a gente precisa... Amanhã é importante... Amanhã é importante que a gente acompanhe ele, então, para conversar, para poder escutar, porque a gente não pode só ficar ouvindo grandes músicos, de grandes... que tem esses caras que vendem, que tem disco de ouro, não sei o quê, mas os nossos artistas, nossos amigos, artista popular aí, que a gente tem que prestigiar, que eu acho que é muito importante. Mas agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. O problema do Marcão é que eu nunca vi ele tocar Boate Azul. Quem sabe, na live pede, amanhã de repente ele dá a... Mas enfim, gente, obrigado por todo mundo aí. Daqui a alguns dias a gente tem uma nova live aí, vamos ver se terça-feira que vem ou antes, vamos ver se a gente continua nesse formato. O formato provavelmente vai ser aqui através do Facebook, então quem puder acompanhar através do Facebook vai ser importante. E é isso aí, pessoal, muito obrigado. Silvia, mais uma vez, muito obrigado, acho que foi muito importante essa conversa que a gente teve hoje. Valeu também a confiança. Estreamos a ferramenta e também vocês estrearam essa pessoa aqui. A gente é jornalista, mas a gente é acostumada a manusear a ferramenta e nunca aparecer em frente à TV. A TV, a pessoa. TV. Eu estava ansiosa, tô com as bochechas vermelhas de nervosa, porque é sempre um desafio e eu sei do gabarito que vocês são aí. E tenho muito orgulho de hoje vocês estarem aí na nossa terrinha fazendo essas lutas e seguindo com as nossas lutas, que quem é de Lages sabe o que significa ser PT dentro de Lages, né? Não ser PT em qualquer lugar é não desafio, mas ser petista em Lages é bucha. E é só para a gente corajosa e de luta, e tenho extremo orgulho de a gente dividir aí os frontes com vocês, e obrigada pela confiança aí, tá? Valeu, obrigado. Isso aí, Silvia, nós é que temos orgulho aí de você aí estar representando a Serra, e muito bem representado, né? Eu costumo dizer que o Sintrazen só vai bem porque tem 2 lajeanos porreta lá, que é a Silvia e o Bruno. A Silvia já tá com sotaque, viu? Várias vezes aí, não sei Silvia, mas várias vezes escorregou no S aí, que já dá para passar por uma nezinha. Já vou ter que passar uma temporada em Lages já. Fala, homem do céu! Acho que é barbaridade, filho. Acho que é barbaridade. A mãe tá ali, não se aguenta de agradecer, a mãe não se aguenta de agradecer. Toda parceira, toda prosa. Parceira, mas pode deixar quando a gente... Um abraço para dona Ladir e pro seu Irani também. Quem a gente tem que entrevistar, vou já deixar na pauta aí que tem que entrevistar são esses 2 guerreiros um dia, né? Chamar para poder contar a história, que tem bastante história para contar. Lembrando, Dan, que o seu Irani, ele foi muitos anos conselheiro tutelar, e ele tem muito a acrescentar, né? Então, assim, a gente poderia fazer uma live aí, a Dona Negra, como assim a gente chama ela carinhosamente, né? Também é uma guerreira, ela tem muita história aí que daria um livro a história desses 2 aí. Quem sabe a gente, assim que acabe essa pandemia aí, que a gente volte à vida normal, a gente pode fazer uma live direto da casa deles, né?
Vai ser bom. E chamar o Dirceu para tocar. Boa. Mas é isso, pessoal. Agradecer mais Dirceu uma vez. na gaita, mas no violão. Ah, pois é. Agradecer mais uma vez, dar um beijão para todo mundo aí. Continue aí nos seguindo, nos acompanhando, que a gente vai logo vai trazer mais algum bate-papo interessante aí. Valeu, obrigado. Vamos sair do ar. Valeu, gente. Um abraço. Beijo do gordo. Deixa eu continuar.